O módulo 8 leva o grupo para um patamar acima dos cerca de 20 comandos e execuções integrantes da Ordem Unida Básica. O volume 3 da enciclopédia é especialmente dedicado a este tipo avançado de instrução. Desse mesmo modo, como o volume 3 está diretamente vinculado com o módulo 8 do treinamento em Ordem Unida, o volume 4 relaciona-se diretamente com o módulo 9 e o volume 5 com o módulo 10. A seu tempo, você terá contato com esses conteúdos. O mais importante nesse momento, porém, é você compreender cabalmente o trabalho a realizar como instrutor básico da Ordem Unida Básica para praticantes básicos. Isso é o de que os clubes necessitam inicialmente. É o tempo decorrido que dirá quem precisa de mais do que isto. Então, veja, esta é uma formação em semicírculo. Uma formação em V. Ele não se mexe e os outros vêm. Ok? Se fôssemos fazer, não vou pedir para fazer, colunas intervaladas. Ok? Maiores atrás, menores na frente. Ok? Então tem uma lógica no uso disso. Por que a gente faz assim? Porque aqui o instrutor vê todo mundo fazendo, ok? E todo mundo vê o instrutor. Então, as formações didáticas são para ensinar. Esse é o objetivo, ok? Nunca tenha um grupo grande demais. Esse grupo aqui já é grande. Se fossem crianças, já é muita gente para ensinar, certo? Aqui, para ensinar essa quantidade de pessoas, você precisaria de 2 monitores. Uma pessoa que fique aqui, outra que fique aqui e que vá corrigindo os detalhes. Ok? Quando você vai ensinar as crianças, veja aí no seu resumão, os módulos naquele mesmo lado que a gente usou para as formações didáticas, só que no topo da página. Tá bom? Está aí. Módulo 5, depois vocês olham. Certo? Módulo 5. Módulo 5 é o ensino das posições pessoais e só isso, sem comando, sem nada, certo? Chama-se instrução individual sem comando. O que é? Eu digo para eles, olha, posição de sentido. Posição de sentido é calcanhares unidos, pontas dos pés separadas, mãos espalmadas, todos os dedos esticados e a mão espalmada colada na coxa. Ok? Peito para fora, barriga para dentro, certo? E o olhar firme para frente. Você tem que decorar esse mantra, certo? Se você não tem nada para falar, você está com o seu grupamento em forma, você vai ficar falando, não esquece que são os calcanhares unidos, pontas dos pés separadas, mãos coladas na coxa, todos os dedos são dedos, estica aí. Porque isto vai lembrando as pessoas como elas devem se portar, ok? Vê. Quando eu estou ensinando posições, eu só estou prestando atenção no indivíduo, na sua postura. Então, segredos. É muito difícil, já viram, né? Certo? Como é que a gente faz todo mundo ter a posição certa da mão? É simples. Enche o peito de ar, certo? Ombros para trás. Onde suas mãos ficaram naturalmente aí? É aí. Ok? Então não precisa forçar, é simplesmente soltar os braços ao lado do corpo, onde ficou você põe a mão. Ok? Ordem unida é um movimento natural. O que naturalmente o seu corpo faz é aquilo que a gente quer que tenha na ordem unida. Ok? Posição de descansar. Mão direita fechada, mão esquerda segurando a mão direita, um pouquinho acima do cinto, blá, 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 blá. Qual é a abertura certa dos pés? Já viram? E já viram. Ok? Então, como é que é? Tem que ter um padrão pessoal. Não posso dizer, são 30 centímetros. Por quê? Por uma criança pequena, 30 centímetros é muito. Para um adulto não é nada. Ok? Qual é a referência? Ombro, onde fica? Logo abaixo. Então, o
ficam logo abaixo, não é a ponta do pé, certo? Porque a ponta do pé vai ficar aberta, sentindo descansar, ok? Então, existem parâmetros, e são parâmetros pessoais. Vai marcar passo, mão colada na coxa, certo? Marcar passo, move o braço? Não move o braço, ok? Então, esse braço vai ter que ficar separado do corpo, e ele pode ficar assim, já viram? Ok? Ele pode ficar praticamente colado. Como é que faz? Tem uma referência pessoal, é assim: grupamento, marcar, passo, ok? É meia mão. Meia mão de quem? Da pessoa, porque vai ficar proporcional a ela, ok? Então, vamos marchar, marcha, ok? Marchar é um movimento de braço mais amplo, não é isso? Qual é a medida? Ok? Então, o braço vai passar ao lado do corpo a um palmo, a meio palmo, entende? Então, estas referências, se você explica para as crianças, eu caí na besteira de explicar para as crianças, sem dar muito mais detalhes, certo? E aí eles entenderam que isso era um comando. E aí eu dizia, novamente, marcar. Quem disse que era para fazer isso? Então você tem que explicar. Porque esses são truques. Você está marchando, ok? A mão oscila transversalmente ao movimento. Certo? Olha, percebe que você precisa ter palavras para falar as coisas. Você precisa ter um repertório de português para falar as coisas. Isso faz com que sua habilidade tenha um repertório e se comunique. Certo? Então, você está marchando, ok? O braço está oscilando, mas de repente o cara que está na sua frente ficou muito longe ou está muito perto. O que você faz? Ok? Com uma mudança da trajetória do braço, você mede a distância. E não, estou muito longe. Vou chegar um pouco mais perto e pronto. Ok? Então, estes truques são inteligência de ordem de vida que você interioriza no seu clube. Não é para fora, é para dentro. Ok? Nunca cometa dois erros nas ordens básicas, nos comandos básicos. Ok? Grupamento, cobrir. Ok? Firmes. Nunca diga isso. Não existe firmes. É firme. Ok? Quando você é um instrutor de ordem unida, você está num desfile, você é um representante, diplomaticamente falando, daquele grupamento. Ok? Estão lá os militares, um monte de gente que entende de ordem unida. E você diz, grupamento, firmes. Nós todos caímos no conceito dos entendidos. Por quê? Porque não é firmes, é firme. Ok? Segunda blasfêmia, sacrilégio do instrutor de ordem unida. Nunca diga. Grupamento, à vontade, informe. Nunca diga. Por quê? Então, para sair de forma, existe um comando que é fora de forma. Marche, ok? Então, tudo que a gente fizer fora ou fora de forma marche, é em forma. Quando você diz grupamento à vontade, em forma, é claro que sim. Porque se estivesse fora de forma, você não tinha nem direito de comandar. Entende? Então, esses detalhes, olha, isso está escrito no resumo. Isso está escrito no resumo. Ok? Esses detalhes fazem com que a nossa ordem unida, no conceito dos entendidos de ordem unida, porque a gente é um bando de amadores da ordem unida. Ok? Podem voltar para os seus lugares. Obrigado por servirem como cobaia. Então, desenvolver estas coisas não precisa necessariamente ser induzido por mim. Você com o seu clube vai descobrindo. Por exemplo, o frente para a esquerda, frente para a direita. Vários clubes instituíram um padrão interno, ok? Em que quando você faz
frente para a esquerda, frente para a direita, ao invés de dizer o Rá padrão, disse outra coisa. Grupamento, frente para a esquerda, falcão, frente para a direita, real, frente para a retaguarda, falcão real. Ok? Está tudo certo. Não tem nenhum problema, porque é o padrão interno do seu clube. Agora, quando o seu clube está ao lado de outro clube, em qualquer outra circunstância, e é comandado centralizadamente, o que você grita quando faz frente para a esquerda, direita e retaguarda? Rá, que é o comando padrão. Então, existe uma ordem unida personalizada, que é do seu clube, e uma outra que é a padrão. Todas as vezes que alguém que está no comando está comandando mais de um clube, usa-se a ordem unida padrão. Está no manual, ok? Quando você está no comando só do seu clube, pode usar sua graça. Ok? Beleza? Muito bem. Para arrematar a questão das formações didáticas, permita-me retornar ao resumão número 1, ao ponto em que o deixamos na videoaula anterior. Estávamos tratando dos conceitos abordados neste cantinho do resumão, a função organizatória da Ordem Unida. No nosso caso, do Clube de Desbravadores, organizar é muito mais fundamental do que em diversos outros contextos e aplicações. Assim, insistirei nisso. A primeira questão a resolver em se tratando de organização de um grupo é o seu ordenamento interno. Esta palavra, ordenamento, tem sinônimos bem interessantes, alguns deles inclusive usados alternativamente no linguajar próprio da Ordem Unida. Veja, ao colocar um grupo em forma, em ordem, é vital determinar qual o critério ou critérios a serem observados nesse ordenamento. O critério padrão de ordenamento na Ordem Unida é a altura. Os maiores à frente e os menores ao fundo do dispositivo. Entretanto, este não é o único critério possível, embora seja o preferido. Há inúmeras outras maneiras de organizar um grupo, e cada uma delas atende a uma necessidade específica, mas também representa limitações específicas. Por exemplo, pode-se colocar os menores à frente, quando se deseja que eles tenham a melhor visão possível de uma apresentação, mesmo mantendo-se em formação. A possibilidade de uma configuração como esta, com uma testa nanica, é mais comum do que pensamos. Claro que iniciar a formação tendo os menores à frente não se justifica, pois, como a imagem mostra, os menores na testa vão produzir intervalos muito mais apertados do que os recomendáveis. O defeito, nesse caso, não está em os menores liderarem o deslocamento, eventualmente, durante um comando meia-volta volver em marcha. O erro está em comandar cobrir, enquanto o grupo está fora da sua configuração padrão, com os maiores à frente e à direita. Por isso é bom estar atento para limites que devem ser observados ao usar disposições diferentes do arranjo padrão. Exemplos de outras formações úteis. Quando de uma caminhada longa, colocar os mais lentos à frente garante que o restante do grupamento não os deixe para trás. Por outro lado, quando se precisa chegar muito depressa a um determinado destino com o máximo de gente possível, é melhor colocar os mais rápidos na frente, providenciando sabiamente companhia e assessoramento para os previsíveis retardatários. Outros dois critérios de exemplo podem facilmente ser confundidos um com o outro: ordenamento por idade e ordenamento por experiência. Eles não são necessariamente equivalentes,
pois pode haver gente jovem muito experiente na Ordem Unida e, por outro lado, gente idosa mais novata no clube de desbravadores. Rapazes e moças, eis mais um critério que pode ser usado no ordenamento de um grupo. Composições desses critérios são também possíveis, o que disponibiliza ao comandante um leque bastante grande para estruturar a disposição de seus instruendos. Há duas modalidades ou versões do ordenamento apenas por altura: a formação em colunas e a formação em fileiras. O primeiro passo para configurar um grupamento por altura padrão é fazer com que cada integrante tenha à sua frente apenas elementos maiores e atrás de si apenas elementos menores do que ele mesmo. Uma manobra adequada para conseguir esse resultado é fazer com que as pessoas caminhem, já lideradas pelo maior dentre todos, e que vão procurando se encaixar em sua altura decrescente apropriada. Quando a fila indiana está composta como desejado, então se procede à formação pretendida. Neste primeiro exemplo, os maiores nas colunas, o resultado que temos é esse. O comandante, neste caso, terá especificado quantas pessoas devem estar na coluna base, a da direita, a primeira a ser composta. Todas as demais colunas vão copiar este arranjo modelo. Procedimento idêntico é usado para a disposição por maior altura em fileiras. As pessoas caminham, ordenam-se e ocupam agora o eixo lateral do dispositivo. A primeira fileira a ser montada é a testa. Neste caso, o comandante terá indicado quantas colunas deseja obter, quer dizer, quantos elementos devem compor a primeira fileira da frente. As fileiras subsequentes copiarão esta mesma conformação. O produto final é bem diferenciado, embora a receita para construí-lo seja muito semelhante. Basta ver um modelo e o outro. Você deve se lembrar que, ao final da videoaula anterior, parafraseei a famosa expressão "uma imagem equivale a 1000 palavras", para facilitar a compreensão de alguma coisa. Afirmei depois que se uma imagem vale 1000 palavras, um exemplo vale 1 milhão de palavras. Isso ficou comprovado com o exercício da vida real que realizamos ao replicar nós mesmos as duas formações modelo. Indo um passo além na paráfrase, afirmei que, naquela progressão derivada do dito popular, um conceito valeria 1 bilhão de palavras. Embasei esta minha afirmação com o conceito de células e grade de células, sobre as quais localizar as pessoas que integram o grupamento. Desse ponto de vista situacional, as manobras recentemente exemplificadas poderiam ser entendidas assim. A grade recepciona os elementos a serem localizados em células específicas. Estas localizações têm nomes exclusivos, compostos de letras e números e letras, perfazendo o nome e o sobrenome de cada célula. A primeira dentre todas as células é A1, onde se coloca o maior dentre todos os integrantes do grupamento, o primeiro da fila indiana ordenada por altura. A é o sobrenome de família da primeira coluna, e 1 é o nome da primeira célula. Como estamos traduzindo a formação por altura em colunas, o segundo maior elemento do grupo ficará em A2, o terceiro em A3, o quarto em A4, o seguinte em A5, o seguinte em A6. A família da coluna B receberá em suas células
os elementos seguintes por altura, começando também pela primeira e indo até a última célula localizada na cauda da coluna B. O mesmo ocorrerá com a coluna C e com a coluna D. É desnecessário descrever com palavras o método aplicado na formação por maior altura, agora em fileiras. A única coisa que muda é o eixo de referência adotado para ir preenchendo células com os integrantes da fila indiana. Permita-me introduzir mais um modo de ver a localização de cada pessoa no seu lugar apropriado. Vértice de referência é mais um desses nomes técnicos, mas que tem um sinônimo bem popular, a palavra quina. A quina de referência orienta o preenchimento ordenado das células. A regra para isso é colocar cada pessoa sempre à esquerda e atrás de elementos maiores do que ela mesma. Nos diagramas seguintes, usarei este símbolo para indicar as próximas células vagas no dispositivo, vagas a serem preenchidas com os elementos ainda remanescentes na fila indiana, ainda não encaixados na grade. Uma das maneiras para se referir ao perfeito ordenamento por altura de um conjunto é este: formação em telhado. Esta expressão meio metafórica pressupõe uma sequência planejada para a configuração do grupamento como um todo. Aqui entra em nossa equação uma segunda categoria de critérios para o ordenamento: a questão da habilidade. Você deve se lembrar, na aula 2, citei a importância de colocar na testa do grupamento não simplesmente os mais altos dentre todos os elementos constituintes dele, mas sim os mais habilidosos dentre os maiores. Então, devemos ter um plano para determinar a habilidade das pessoas. A conjugação dos critérios de ordenamento altura mais habilidade nos faculta pensar na grade preenchível assim. À direita ficam os mais altos não tão hábeis, e especialmente na testa e na pretesta ficam os altos mais hábeis. A primeira célula, A1, é ocupada obrigatoriamente pelo mais alto dentre todos. Em seguida, há duas células vagas esperando preenchimento, B1 e A2. O mais hábil dentre os dois próximos na fila indiana vai para B1. O outro mais alto vai para A2, imediatamente atrás da localização base. Agora, 3 vagas esperam por ocupantes. Na onda de preenchimento seguinte serão 4 células vazias. Este número de lacunas se manterá o mesmo, 4 células vagas, até nos aproximarmos da localização não base, ao fundo à esquerda do grupamento, a célula vermelha. Nesta última célula não temos escolha. É obrigatório colocar o menor dentre todos os integrantes do grupamento. O efeito de telhado fica então visível. As alturas decrescem da frente para o fundo, da direita para a esquerda, da célula verde em direção à célula vermelha. Este é o conceito geral da formação ordenada. Vamos aprimorá-lo um pouco mais. Para isso, detalharemos o que seria um ordenamento por habilidade do grupo inteiro e não focalizado apenas em localizações-chave como a testa e a pretesta. Para explicar bem isso, dei nomes a cada etapa desse processo. A etapa número 1 já é nossa conhecida, é o ordenamento por altura. Forma-se uma fila indiana com os maiores na frente e os menores atrás. A etapa número 2 é numerar. Com isso, fazemos a contagem da quantidade de integrantes do grupamento.
Enquanto o próprio grupo conta sua quantidade interna de componentes, o instrutor está livre para pensar nas etapas seguintes. No nosso exemplo, temos um total de elementos que não oportuniza a divisão perfeita em colunas e fileiras. Assim, já sabemos que haverá células vazias na grade quando formos retificar a cauda. Agora, o fator decisivo no ordenamento por habilidade, vamos atribuir notas aos elementos. Nos cursos, lidando apenas com adultos, são os próprios alunos em treinamento que se atribuem notas. Na vida real dos clubes, isso deve ser feito pelo instrutor, pois as crianças e novatos ainda são incapazes de se avaliarem com propriedade nesse momento. Atribuídas as notas, esta seria a aparência geral do grupamento. Então, finalmente, chegamos à etapa número 4, quando determinamos 3 faixas de notas. Primeira faixa, aprendizes. Segunda faixa, praticantes regulares. E terceira faixa, elementos com alta aptidão na prática da ordem unida. Neste exemplo, as notas 1, 2 e 3 ficarão no bloco menos hábil, vermelho. No extremo oposto, as notas 10, 9 e 8 ficarão na faixa verde, a dos melhores executantes. No meio desses dois polos estarão as notas amarelas, 4, 5, 6 e 7. E, dependentes de nossas decisões de preenchimento, 3 células ficarão vazias para nos propiciarem a retificação da cauda. Com estes ingredientes em mãos, vamos agora localizar as notas nos lugares onde tragam mais vantagens ou causem menos prejuízo para o grupo. Acompanhe o passo a passo. Os maiores elementos vão para a testa, por sua ordem de altura, mesmo o maior dentre todos tendo uma nota 4, nota apenas média. Depois deles, temos uma nota 2, bastante deficitária. Num arranjo apenas por altura, ela ocuparia a 2. Mas como esta é uma formação didática, planejada para facilitar a aprendizagem, vamos colocá-la numa localização atípica, em B2. Você já vai entender o porquê disso. As próximas 3 notas são excelentes: 9, 9 e 8. Aqui o instrutor começa a agir como um estrategista. Ele vai usar esta sequência de boas notas para proteger aquela célula que ficou fraca. Note que as células são neutras em si. Elas ficam fracas ou fortes por causa da interação de 2 fatores: a sua localização no dispositivo e a habilidade da pessoa que a ocupa. Algumas localizações exigem capacidades especiais de seus ocupantes, como a testa, a pré-testa e a coluna base. Uma pessoa não tão hábil colocada numa dessas situações pode atrapalhar o progresso do grupo, além do seu próprio avanço individual. Alocadas a outra situação, contudo, as células fracas podem ser protegidas por células fortes distribuídas ao seu redor. Estas células fortes são naturalmente fortalecidas pela colocação de notas altas nelas. Veja como fortalecemos a célula vermelha fraca com notas boas ao seu redor. Em seguida, temos uma nota 4, um praticante médio. Vamos colocá-lo na pré-testa por causa da sua altura e defendê-lo com uma nota 8 na célula imediatamente posterior. É o mesmo que faremos com esta sequência idêntica, 4 e 8, na borda oposta. Aqui começa a se apresentar uma configuração interessante. Notas médias nas bordas do grupamento
e células vermelhas no seu miolo, sempre defendidas por notas boas. O que nos leva a antever a colocação deste 1, a nota mais baixa deste grupamento hipotético, no corpo do grupamento, na célula vaga logo atrás da pretesta. E uma nota 8 para garantir que este aprendiz seja bem orientado durante os exercícios. Perceba que com este estratagema estamos usando os elementos mais experientes do grupo como monitores internos para as células fracas. Eles estarão corrigindo os defeitos, os alinhamentos, as sincronizações, as posturas individuais dos aprendizes no percurso, a cada instante do treinamento. Isso alivia a carga do instrutor. Ele não precisa estar o tempo todo observando detalhadamente o desempenho dos iniciantes. Daqui por diante, você já entendeu? Vamos colocando as notas amarelas nas bordas do grupamento, as notas vermelhas ou as células vazias no seu miolo e protegendo-as com células verdes, até chegarmos ao menor de todos os integrantes, localizado em D6. Procurei nessa disposição ferir o mínimo possível o escalonamento por altura, mas isso também não é obrigatório. Se o objetivo da instrução no momento fosse melhorar o desempenho da cauda, ela poderia ser levada inteirinha para outra fileira, como a número 5 ou mesmo a número 2, a pretesta. Ali ela encontraria referências e desafios para entender como portar-se em sua localização natural, ao fundo do grupamento. Uma pergunta que sempre aparece nos cursos ao vivo é a seguinte: quando seria o momento mais apropriado para passar dos módulos 5 e 6 para o módulo 7? O que determina isso é a capacidade geral do grupo. O instrutor perceberá quando um percentual elevado de integrantes já está pronto para isso. No exemplo que estamos analisando, há uma proporção interessante que pode servir como baliza. Veja, num grupamento total com 24 integrantes, temos as seguintes células típicas: 2 obrigatórias, correspondentes às localizações base e não base. 5 amarelas, médias, localizadas nas bordas do grupamento. 4 células deficitárias ou vagas, vermelhas, localizadas no corpo do grupamento. E então servindo como protetoras das células fracas, notas altas, verdes, dispostas estrategicamente, perfazendo um total de 13 células. Assim, quase metade do grupamento total pode não estar tão evoluído e ainda ser possível instruí-lo adequadamente usando esse tipo de formação didática. Esta segregação das pessoas em faixas ou blocos de habilidades, habilidade baseada em notas, notas justas e justamente atribuídas através de avaliações periódicas, tem me servido muito bem no impulsionamento de meu próprio clube rumo à excelência. É um desafio constante que eu não deixo de utilizar, pois se há uma coisa de que desbravadores gostam é de desafio. Se quiser dar nomes aos blocos, ao invés de se limitar às cores ou faixas de notas, pode fazer como eu já faço no meu clube. Primeiramente temos o G0, que é o equivalente da escola para condutores que as autoridades de trânsito mantêm. 2 classes de, entre aspas, motoristas frequentam este espaço de ensino. Os iniciantes, tomando aulas tipo autoescola, e os experientes,
que precisem de retreinamento. Assim, qualquer pessoa pode ser conduzida para ali quando necessite reaprender alguma coisa. Não tem nada de humilhante, mas fornece um impulso grande para que os segregados ao G0 se dediquem a evoluir o mais rápido que possam. O G1 é o grupo dos praticantes médios da Ordem Unida. E o G2 contém os melhores executantes do grupamento como um todo. Ser elevado a este subgrupo equivale a uma promoção ou reconhecimento de competência. Os desbravadores costumam se esforçar para alcançar esse patamar. Uma coisa que precisa ficar clara: esta é também uma formação didática, ou seja, planejada para ensinar. Só que, diferentemente das apresentadas no resumão, esta é mais apropriada para o treinamento em forma, comum nos módulos 7 e 8. Finalmente, depois de transformar os próprios integrantes do grupamento em monitores embarcados, você pode ir um passo adiante e trazer à existência o G3. Este grupo especialíssimo é integrado por instrutores internos, que vamos colocar estrategicamente para podermos comandar o grupamento de dentro dele mesmo. Eu o localizaria aqui, logo atrás da pré-testa. Dessa situação, o G3 pode comunicar-se facilmente com os líderes da marcha, apenas a 1 ou 2 células de distância deles. Sendo ele mesmo um instrutor, saberá monitorar e orientar as células fracas ou vazias que o rodeiam. Havendo um segundo instrutor trainee em seu grupo, você pode colocá-lo aqui, cobrindo novamente mais uma região enfraquecida do dispositivo. Esta linha interna diagonal de G3 fica completa nesse exemplo, pois o elemento em D5 você não tem culpa se não se lembrar, era uma nota 10 originalmente. Isto é, um candidato potencial a se tornar terceiro instrutor interno do grupamento. Para encerrarmos esta verdadeira maratona de terminologia e conceitos abstratos, vamos ao módulo 4 deste objeto de ensino: a aplicação deste conhecimento à vida real. Eis um clube de desbravadores típico, formado em 4 colunas e 11 fileiras, e disposto desta forma por causa do seu local de treinamento, um pátio estreito. Vamos usá-lo como exemplo para enxergar em pessoas reais os conceitos que estivemos cristalizando até o momento. Comecemos por perceber as bases que orientam esta conformação. As bases convencionadas para a prática da Ordem Unida são chamadas aqui de naturais. O nome base natural implica a verdade de que há outras bases, diferentes de A à frente e à direita, que podem orientar uma formação. Outra nomenclatura que viemos estabelecendo foi a dedicada a apontar o oposto dos objetos na Ordem Unida. Assim, a coluna extrema esquerda e a cauda são reconhecidas naturalmente como não bases. Pré-bases são estas frações ou subconjuntos que se situam imediatamente para o centro do dispositivo. Neste exemplo, as pré-bases são importantes porque alguns dos seus elementos teriam a altura suficiente para estarem nas bases naturais, a testa e a coluna da direita, mas isso conspiraria contra a estética dos uniformes, já que estes integrantes ainda não completaram os 16 anos e seguem usando o uniforme típico do desbravador usuário, não adulto.
para estabelecer os espaços de separação entre os componentes do dispositivo, há os intervalos medidos lateralmente pela testa, com o braço esquerdo levantado. Cada coluna replica esta mesma separação, copiando o seu respectivo testa. Para separar as fileiras, os elementos colocados na coluna base levantam o braço esquerdo frontalmente, sem tocarem no ombro do companheiro à sua frente. Os integrantes da fileira copiam esta separação, cada qual em relação ao companheiro que lhe está adiante. Note que em toda essa explicação procurei não usar os nomes específicos pelos quais estes espaços de separação são conhecidos na Ordem Unida. Estas duas palavras, espaço e separação, são a maneira de falar genericamente a respeito das lacunas entre as frações do grupamento. Quando dissermos o termo técnico distância, então estaremos nos referindo a um espaço específico de separação frontal existente entre as fileiras, medido pela coluna base. Quando citarmos o termo técnico intervalo, nossa intenção será indicar o espaço específico de separação lateral determinado pela testa. Isso é o que se refere em ordem unida ao espaço individual vazio existente entre os elementos. Para indicar o espaço ocupado ou preenchido, usamos outro par de nomes. Eles indicam a medida que um grupo tem, ou seja, sua largura e seu comprimento, coletivamente considerados. O nome da largura lateral é frente. O nome do comprimento frontal é profundidade. Os eixos frontal e lateral também têm seus nomes específicos no que tange ao alinhamento. As palavras padrão para indicá-los são alinhamento, lateral, pelos calcanhares do elemento base, e cobertura, frontal, pelo elemento testa de cada coluna. Há uma inegável duplicidade de termos aqui. Alinhamentos genéricos com letra minúscula e alinhamento com letra maiúscula. Impossível de diferenciar na linguagem falada. Como uma das diretrizes principais deste nosso curso é evitar descombinar com a linguagem empregada no meio militar, seguimos manobrando como podemos em meio às confusões que essas poucas redundâncias potencializam. Uma coisa importante a perceber é que nos diagramas, diferentemente de nas fotos, o design das imagens sempre se apresentar como se o elemento estivesse pisando no desenho. As ilustrações assim aparecem do ponto de vista do integrante interno. Já nas imagens de grupos reais, quando não são captadas aéreamente de cima, a grade de células nos parece invertida, pois estamos olhando o grupamento de frente. Você terá, por certo, notado que de um determinado ponto para cá, estou apresentando os nomes das células na grade de uma maneira invertida em relação ao resumão número 1. Como isso não foi ainda oficialmente convencionado, qualquer uma das duas formas funciona. Letras mais números, ou números primeiro e letras depois. Entretanto, chamar as fileiras por números faz mais sentido, já que a sua quantidade pode ser virtualmente infinita, com grande potencial para extrapolar as 26 letras do nosso alfabeto. Em contrapartida, letras para designar as colunas serve bem, pois seria muito estranho ter um grupamento com quase 30 colunas.
As colunas são identificadas por letras maiúsculas, na ordem alfabética, sendo a primeira sempre a da direita. Um grupo em forma, sob comando, sempre terá pelo menos a coluna A, mais as outras, B, C, D, E, etc., que o comandante julgar conveniente. Já citei agora há pouco a questão dos uniformes por idade, para maiores ou menores de 15 anos. No exemplo, foi priorizada a colocação dos adultos nas bases naturais, formando um enquadramento de camisas brancas. O ordenamento interno desse conjunto de pessoas, contudo, não é por idade, mas sim pela altura. É uma solução prioritariamente estética. Um último tema a abordar nesse campo da organização situacional do grupamento é o da retificação da cauda. Já indiquei agora há pouco o método para produzi-la. Quando a quantidade de elementos a acomodar na grade não é divisível em quantidades exatas de colunas e fileiras, deve-se acrescentar células extras que ficarão vazias. Estas lacunas costumam, dentro da Ordem Unida Militar, ser locadas na pré-cauda, pois naquele contexto militar não traz maiores dificuldades, já que adultos vão ocupar estas células quase finais do grupamento. No nosso caso, contudo, células desocupadas representam grande risco de desalinhamento ou desincronização, já que os ocupantes dessa nossa pré-cauda serão as crianças menores. Por essa razão, recomendo considerar as células extra como se fossem pessoas de carne e osso, cujas notas são muito baixas, integrantes virtuais do conjunto G0 do grupamento. Na hora de ir encaixando as notas nas células fracas e fortes, basta cercar o vazio com notas altas. Assim, as lacunas retificatórias da cauda ficam longe dela, localizadas no miolo do grupamento. Com isso, encerramos essa nossa penúltima aula de alfabetização. Em nosso próximo encontro virtual, trataremos de cada um dos cerca de 20 comandos pertencentes à Ordem Unida Básica. Estudo este conteúdo, que já tem em seu poder, as perguntas e respostas do grupo presencial de instrutores, que vem a seguir, e nos veremos na última aula, no 6º vídeo desta série. Até lá!